Olá, bem-vindo. Meu nome é Wendel Fortunato de Medeiros, sou aluno da complementação pedagógica em Geografia pela Faculdade Ibra e vou apresentar o meu projeto voltado para o ensino médio, que fala sobre uma análise geopolítica dos conflitos hídricos existentes no planeta. É, é importante falar do tema. Por que eu escolhi conflitos hídricos? Porque estamos em uma máxima atual que é o quê? Os recursos naturais estão sendo consumidos acima da sua capacidade de renovação. Os Estados Unidos, de acordo com o estudo da Universidade de Harvard 2023, os Estados Unidos consumiu todos os seus recursos naturais de um ano em junho. O Brasil está um pouquinho melhor, está no início de julho. E no final, todos trabalham no que nós chamamos de crédito, que é o quê? Vai consumindo para depois repor. O problema é que nós estamos há anos trabalhando no crédito e esses recursos não estão sendo repostos. Isso, por fim, acarreta numa situação muito interessante, que é o quê? O conflito. Por exemplo, ali na fronteira do México com os Estados Unidos, há conflito por água. Ali é uma região de escassez de água e existe conflito de terra devido à água. Outro lugar interessante é China e Tibete. Então, assim, é importante falar disso para permitir a compreensão da importância do uso estratégico da água e também do uso dela em conflitos internacionais, né? Como justificativa, nós falamos que, como eu disse, é um recurso vital, a escassez tem gerado problemas e a gente busca sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação e gestão sustentável desse recurso. Por quê? Porque eu não estou falando aqui daquela água de praia, eu estou falando aqui daquela água potável, aquela que compõe uma parcela ínfima do total de água existente no planeta. Esta água em questão é justamente a água que tem maior demanda. Alguns países, como Israel, ele faz o que a gente chama de dessalinização por osmose reversa, que é o tratamento da água para trabalhar com osmose reversa. Porém, isso é uma solução tapa-buraco, certo? Os objetivos do projeto é entender a relação entre a escassez de água e os conflitos internacionais, analisar casos reais de disputa por água e propor soluções sustentáveis para o uso racional da água. Aqui no Nordeste, nós tivemos, nós temos muito problema com pessoas que detêm o poder sobre a água e devido a esse poder, elas fazem o uso político da água. E junto disso nós temos os grupos que não aceitam isto e entram em conflito. E aí une-se o conflito por terra ao conflito por água, certo? E esse projeto ele vem para propor soluções que são sustentáveis ao uso da água, permitindo a coexistência destes dois indivíduos para que tenhamos uma sociedade mais pacificadora. Os materiais utilizados vão ser o quê? Documentários e vídeos sobre conflitos hídricos, muitos deles na África, né? Grupos e tribos que brigam entre si por causa da água, técnicas antigas de uso incorreto da água, técnicas, por exemplo, do garimpo, de envenenar a água de comunidades
ribeirinhas para forçar aquelas comunidades a saírem ou para adoecerem, que isso é uma técnica muito antiga de guerra, por sinal, e assim por diante. Nós temos esse detalhe, né? Além disso, será solicitado aos alunos que eles produzam maquetes, né? E por isso nós vamos precisar de materiais, seja argila, seja papelão, para a produção de maquetes. E por fim, como último material, nós iremos utilizar os softwares para a criação de infográficos. Pode ser, por exemplo, o Canva, né? O Canva é muito utilizado, algumas escolas têm a parceria com o Canva, e assim como também é possível a utilização gratuita do Canva, certo? O cronograma será da seguinte forma: na primeira semana, nós vamos fazer o estudo de casos de conflitos. Por exemplo, o Oriente Médio, no caso do Iraque, que está tendo muito conflito. A América Latina, que nós temos o caso, por exemplo, do Nordeste e do Sudeste com a sua crise hídrica. E também podemos citar o Extremo Oriente com a China e o Tibete, né? Onde o Tibete, no caso, ele vem com um detalhe, né? Porque a China, apesar dos rios nascerem no Tibete, é a China quem os controla. E isso é extremamente complicado. É um conflito de água, um conflito por causa da água, né? E na África subsaariana nós temos o caso da África do Sul, que ela, na Baía de Mandela, eles tiveram que instituir um dia zero, um dia que ninguém vai consumir água, para permitir a restauração hídrica daquela baía, porque a baía estava em crise, certo? São apenas alguns exemplos a serem ditos. Outra coisa é o trabalho na segunda semana. Será um debate sobre a gestão sustentável da água. Esse debate ele será feito de duas formas. Ele pode ser feito de duas formas. Através de uma mesa redonda, ou dois, através de debates em grupos. Eu particularmente gosto mais da mesa redonda, porque nesse debate a gente vai poder trabalhar seriamente todas essas nuances. Todas essas nuances. Na terceira semana, nós vamos ter a proposta de soluções por parte dos alunos. Não basta a gente discutir, a gente tem que trazer solução. Sempre dizem, né? Você aponta o defeito, mas não aponta a solução. É muito fácil fazer assim. De fato, é muito fácil apontar os erros e nenhuma solução. Mas o que nós pretendemos aqui é não só apontar esses erros, como trazer ideias, soluções que podem ser tomadas e assim por diante, certo? É uma coisa que nós esperamos que nossos alunos consigam ter, é a gestão de conflitos. Na quarta semana, haverá a apresentação de maquetes ou infográficos sobre essas soluções. E isso pode ser feito apresentando numa feira de ciências, por exemplo. Nessa feira de ciências, pode-se simplesmente trazer como informação esses dados. Pode ser infográfico, com presença de mapa e assim por diante. E o que acontece? A partir daí, nós vamos ter a apresentação da comunidade, né? A comunidade vai participar de tudo isso e vai possibilitar uma integração entre comunidade escolar e alunos. O processo será de que forma? Primeiro, vamos iniciar com o estudo dos principais conflitos pelo uso de água. Depois de finalizar esses estudos, nós vamos iniciar uma discussão sobre a importância da cooperação internacional na gestão de recursos hídricos.
alunos. E aí, depois dessa discussão, a gente vai criar maquetes ou infográficos que vão mostrar soluções para o uso sustentável da água. Essas soluções podem ser criadas por nossos alunos, podem ser soluções que eles descobriram, podem ser soluções de diversas fontes. O que importa é, sejam soluções científicas, sejam soluções efetivas e que sejam soluções que eles vão construir conhecimento. Junto disso, logo depois nós vamos fazer a apresentação e discussão dessas propostas com a turma. E essa apresentação, como eu disse, ela pode vir de várias formas. Pode ser através de uma mesa redonda, pode ser através de uma apresentação para a comunidade e assim por diante. Não vai ter problemas para transferir isso. Inclusive, esse projeto pode ser transitado com outro projeto que eu já propus, que foi o projeto de simulação de desastres. Combinando esses dois projetos, nós teríamos um engajamento altíssimo da comunidade escolar, da comunidade local e assim por diante. E tudo isso, eu nem falo só da, da questão de entender o uso da água, sabe? Eu falo principalmente da questão de construção crítica. Eu acho que é um dos principais pontos que nós devemos alencar é a construção do pensamento crítico. E é muito fácil falar só do uso racional da água sem pensar no crítico, sabe? E é imprescindível trazer essas vertentes. A avaliação vai ser como? Na participação nos debates e a qualidade das propostas de soluções que eles trouxeram para a gestão da água. Também vou fazer uma avaliação dos infográficos e das maquetes, mas o principal ponto é o debate e a qualidade das propostas. É de suma importância avaliar esse ponto acima da maquete, do infográfico, porque esse ponto vai permitir entender o quão o aluno aprofundou-se nos assuntos e o quão ímpeto ele teve para continuar naquele caminho. Isso é de suma importância para a gente poder fazer uma avaliação adequada. E, por exemplo, vamos supor que eu tenha um aluno que ele fez uma análise sobre conflitos por uso de água na África subsaariana, na Somália. Houve a questão da Somália, do uso inadequado da água por grandes empresas e mineradoras para a extração mineral e também a agricultura desenfreada, não dando suporte para a população, que além de não receber água, a pouca água que recebia não era com o devido tratamento. Esse aluno ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma maquete, vai criar um infográfico, mas o que eu quero saber é quão longe ele foi em busca da solução para aquele problema. Quanto ele trabalhou na solução daquele problema. É isso que eu quero saber. Eu quero saber qual solução ele trouxe. Para a resolução do uso inadequado da água e retenção de forças hídricas, o governo precisa criar políticas públicas ambientais com mais ímpeto, de forma mais eficiente e eficaz, porque com isto vai conseguir fazer a distribuição de água junto de uma empresa pública para poder dar prosseguimento ao abastecimento da comunidade. Esse é um exemplo. E aí eu vou querer saber o quão longe ele foi. E a partir disso, a gente vai ter uma ideia do quão esse aluno se dedicou ao projeto. O projeto ele vem para ampliar a conscientização dos alunos sobre os desafios globais que são relacionados à água, certo?
E a importância da cooperação para uma resposta sobre uma coisa que é uma emergência global. É importantíssimo falar isso, entendeu? Nós estamos numa situação em que o Pantanal está secando. E o Pantanal está secando por uso inadequado da água. Então, nós temos que trazer essa realidade aos alunos para que eles possam compreender, criar um senso crítico e trazer soluções, porque os nossos alunos de hoje serão os nossos políticos de amanhã. Se os nossos políticos de amanhã se lembrarem de uma única proposta, bobinha que for, que eles fizeram na escola, isso vai ser muito bom. Isso vai ser muito bom. Então, olha, muito obrigado, um forte abraço, espero que gostem do vídeo.